A acidentada costa oeste da Noruega é uma das paisagens mais deslumbrantes, mas também das mais fragmentadas. Fiordes profundos cortam tanto o interior que atravessar apenas um pode levar mais tempo do que cruzar um país europeu inteiro de carro. Por décadas, essa geografia selvagem obrigou milhões de viajantes, trabalhadores e empresas a depender de balsas. Elas param durante tempestades, congelam no inverno e quebram o ritmo da vida cotidiana. E se essa costa pudesse ser ligada por uma rodovia contínua? E se os fiordes mais hostis pudessem ser cruzados sem usar barco? Essa é a promessa do novo megaprojeto da Noruega. O que o destaca não é só seu tamanho, mas as inovações de engenharia para dominar mares profundos, frios e imprevisíveis. O projeto sugere pontes flutuantes sobre fiordes mais largos que o Canal da Mancha, pontes suspensas maiores que as europeias e túneis flutuantes submersos, algo nunca visto no mundo. Se concluído, reduziria o tempo de viagem entre o sul e o norte, transformando a costa oeste da Noruega de um arquipélago fragmentado em um corredor econômico perfeitamente conectado. Hoje, vamos explorar o projeto da rodovia costeira E39 da Noruega. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. A costa oeste da Noruega é uma maravilha geológica, formada por fiordes mais profundos que arranha-céus. Esses enormes corpos d'água criaram um desafio de transporte que planejadores tentam resolver há gerações. A rota E39, apesar de essencial, depende de várias travessias de balsa. Caminhões costumam enfrentar filas, atrasos nas entregas e interrupções por tempestades de inverno. Indústrias de pesca, energia e comércio marítimo costumam ter desvantagem em relação a regiões com redes rodoviárias contínuas. Para comunidades costeiras, isso sempre significou mobilidade restrita, custos logísticos altos e sensação de isolamento do país. No início dos anos 2000, percebeu-se que a Noruega precisava repensar toda a mobilidade na costa oeste, não apenas fazer pequenas melhorias. Essa percepção inspirou a ideia de uma E39 sem balsas, rodovia planejada para eliminar todos os gargalos entre norte e sul. Não era só transporte, mas uma estratégia nacional para integrar a economia, melhorar emergências, fortalecer a indústria e preparar a infraestrutura costeira para o futuro. Com o crescimento econômico da Noruega e suas maiores ambições, a E39 passou de conceito ousado a megaprojeto marcante da era moderna. O megaprojeto da rodovia costeira E39 visa reinventar as viagens pela costa oeste da Noruega, criando um corredor contínuo de 1.100 quilômetros, sem balsas, de Kristiansand a Trondheim. Ao longo desse trajeto, o projeto elimina 7 grandes travessias de balsa ao introduzir algumas das estruturas de engenharia mais avançadas já tentadas. Isso inclui uma série de ligações fixas através de fiordes de escala extraordinária. Essas travessias variam dramaticamente em comprimento, largura e profundidade. Alguns fiordes têm quase 100 metros de profundidade, exigindo túneis que serão as autoestradas subaquáticas mais profundas do mundo. Alguns ultrapassam 5 quilômetros na água, exigindo pontes flutuantes para resistir a tempestades, correntes e tráfego intenso. Outras travessias planejadas incluem pontes suspensas ultralongas, projetos híbridos de ponte-túnel e túneis que retificam a rodovia e reduzem o tempo de viagem. Escavar túneis nas montanhas norueguesas exige perfurar algumas das rochas cristalinas mais duras da Terra. A infraestrutura existente reflete essa complexidade. A Noruega tem mais de 1.100 túneis rodoviários, superando qualquer outro país europeu proporcionalmente à população. A expansão da E39 adicionará dezenas. Túneis e pontes terão padrão moderno, 4 faixas, acostamentos largos e maior capacidade de carga.
Esses elementos definem um megaprojeto que une engenharia marítima, inovação geotécnica e design rodoviário em grande escala, transformando uma das costas mais desafiadoras da Europa em um corredor de transporte moderno por quase 50 bilhões de dólares. Esse investimento torna o projeto um dos compromissos de infraestrutura mais caros da história moderna da Noruega. Entre as principais propostas para a nova E39 estão pontes flutuantes, enormes estruturas sobre fiordes, onde não é possível ancorar pontes tradicionais. A ponte flutuante do Bjørnafjord se destaca como uma das mais ambiciosas. Prevista para ter mais de 5 quilômetros de extensão, ela se tornaria uma das pontes flutuantes mais longas do mundo. Diferente das pontes convencionais apoiadas em torres ou pilares, as pontes flutuantes ficam sobre pontões presos ao fundo do mar ou fixados com cabos. Isso possibilita cruzar águas profundas com estabilidade em mares agitados. No Bjørnafjord, engenheiros analisaram dois conceitos principais. Um depende de uma ponte flutuante reta sobre o fiord. O outro usa uma ponte suspensa flutuante com pilones elevados em ilhas artificiais ou grandes plataformas sustentando o vão. Ambas opções excedem os limites da engenharia marítima. Controlar movimentos causados por vento e ondas é um grande desafio. As pontes flutuantes da Noruega precisam suportar tempestades e correntes de maré que ameaçam sua estabilidade. Engenheiros simulam padrões de vento, alturas de ondas e tensões estruturais em laboratórios avançados. Eles usam testes em modelos reais para melhorar os projetos. Cada flutuador, cabo e conexão deve suportar décadas de ataque ambiental implacável. Talvez o elemento mais inovador e controverso da E39 seja o conceito de túnel flutuante submerso. Essa ideia inovadora chamou a atenção mundial, pois nunca se construiu algo assim. O TFS é um túnel flutuante submerso, cerca de 20 a 30 metros abaixo da superfície. Em vez de ficar no fundo do mar, seria sustentado por pontões na superfície ou ancorado por cabos. Os veículos trafegariam por um tubo selado, protegidos das ondas, tempestades e do tráfego. O Sonjefjord, o maior e mais profundo fiord na rota I-39, é o principal candidato para essa estrutura. Construir uma ponte suspensa aqui exigiria torres mais altas que os maiores arranha-céus e fundações a mais de 1 quilômetro de profundidade, o que é impossível. Uma ponte flutuante enfrentaria ventos e ondas intensos em quase 4 quilômetros de águas abertas, enquanto um túnel submerso evita esses desafios. Sob a superfície, as ondas perdem força e o túnel fica protegido das tempestades. Projetar um túnel assim exige precisão inédita. Engenheiros devem considerar flutuabilidade e estabilidade. A estrutura precisa ser forte o suficiente para resistir à pressão interna, à pressão externa da água e às forças geradas por milhões de veículos ao longo de décadas de operação. Sistemas de evacuação de emergência devem ser integrados. Navios precisam cruzar o túnel com segurança, sem risco de colisão, encalhe ou impacto de âncoras. O conceito foi amplamente pesquisado na administração norueguesa de estradas públicas, em parceria com institutos de engenharia de renome mundial. Apesar de viável, a novidade da tecnologia mantém altos riscos de construção e manutenção. Se concluído, o túnel flutuante submerso seria uma grande conquista de engenharia, servindo de exemplo para outros países costeiros com desafios parecidos. O E39 não é um só empreendimento, mas um grupo de megaprojetos, cada um com soluções próprias. Entre os componentes principais está o Rogfast, um túnel duplo de 6,7 quilômetros será o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo, atingindo quase 392 metros abaixo do mar. Há ainda a ponte Sulfjord, com vão de mais de 3 quilômetros, figurando entre as 10 maiores pontes suspensas do mundo.
A travessia do Halsafjord pode adotar um sistema híbrido de suspensão flutuante, inovação tecnológica inédita que traz custos. A estimativa total de preço para o megaprojeto E39 variou dramaticamente, indo de 40 bilhões de dólares a mais de 50 bilhões de dólares, dependendo da configuração e do prazo. Isso faz dele um dos projetos rodoviários mais caros já realizados no mundo. O projeto é financiado principalmente pelo governo norueguês via Orçamento Nacional de Transportes e por sistemas regionais de pedágio. Isso distribui os custos entre as áreas que mais se beneficiarão com a redução do tempo de viagem e melhoria logística. Muitos trechos vão exigir desenvolvimento em fases. Alguns componentes, como o Rogfast, já estão em construção, enquanto outros, como o túnel flutuante submerso e as pontes suspensas ultralongas, ainda estão em fases avançadas de planejamento. A Noruega prevê concluir os principais trechos nos anos 2030 e finalizar a modernização do corredor até 2040. Apesar dos custos e do tempo, autoridades norueguesas veem o investimento como essencial. Uma E39 finalizada transformaria a economia da Noruega. Indústrias costeiras enfrentam barreiras logísticas que reduzem eficiência e competitividade global. Atrasos nas travessias dos fiordes elevam custos e restringem o crescimento das cadeias de suprimentos. Reduzindo quase pela metade o tempo de viagem, a nova E39 pode unificar e aumentar a produtividade do oeste da Noruega. O turismo, grande motor econômico da Noruega, também se beneficiaria muito. Uma rota sem balsas possibilita viagens de carro contínuas por paisagens antes acessíveis apenas com travessias e horários complicados. O megaprojeto também gera empregos na construção, engenharia, manufatura e indústrias marítimas. O modelo econômico prevê que investimentos na E39 trarão retornos ao aumentar a produtividade e reduzir custos de transporte. Apesar do capital inicial inédito exigido, o projeto tem potencial inegável para transformar a geografia econômica da Noruega. O megaprojeto da rodovia costeira E39 é uma das mais ousadas visões de infraestrutura da história moderna. É uma tentativa monumental de domar algumas das paisagens mais adversas da Terra, redefinindo o que é possível na engenharia costeira. Se concluída, a E39 fará da costa oeste da Noruega um corredor unificado de inovação e oportunidades. Seu sucesso depende de superar restrições financeiras, desafios ambientais e tecnologias de engenharia não testadas. Pontes flutuantes e túneis submersos são avanços ousados que demandam paciência, precisão científica e compromisso político prolongado. A Noruega já definiu um novo padrão global, independentemente do cronograma. A E39 é mais que uma rodovia, é prova da criatividade e vontade de unir comunidades por paisagens antes vistas como intransponíveis. Ela simboliza um futuro em que a infraestrutura faz mais do que apenas encurtar distâncias, ela redefine a relação entre as nações e o mundo natural.